Voltamos agora com o último período da Era Vargas, né, o Estado Novo ou governo ditatorial, que foi o período mais longo dentro da Era Vargas, foram 8 anos, né? E o início dessa ditadura está relacionado ao Plano Cohen, que foi esse Plano Cohen, criado por Vargas. No início de 37, começou a corrida presidencial para as eleições do ano seguinte, de 38, mas o Vargas, ele queria muito permanecer no poder. Por isso, ele noticiou pelo rádio, que era o principal meio de comunicação da época, a descoberta de um plano atribuído a um judeu comunista, que o nome era Cohen, o chamado Plano Cohen, que previa desde massacres e incêndios de igrejas até o desrespeito à honra e os sentimentos mais íntimos da mulher brasileira. Então, esse medo do comunismo fez com que as pessoas apoiassem, né, a decretação do Estado Novo pelo Getúlio Vargas. Só depois se soube que era falso esse plano e foi concebido pelo oficial integralista Olímpio Mourão Filho. Mas, na ocasião, como eu disse, serviu para acelerar o golpe contra o Estado de Direito. No dia 10 de novembro de 37, Vargas ele impôs uma nova constituição ao país, que substituiu a de 34, e anunciou o golpe que transformou o Brasil na ditadura conhecida como Estado Novo. Então, como a gente pode perceber pelo próprio slide, ele fechou o Congresso e impôs a Constituição. Outorgar a Constituição é impor uma Constituição autoritária, implantando o Estado Novo. Então, quais são as características dessa Constituição de 37? Ela dava ao presidente o direito de baixar decretos-leis, isto é, impor leis ao país, de nomear interventores para os estados, substituindo os governadores, de fechar o legislativo federal e nos estados, de aposentar funcionários públicos. As eleições presidenciais foram suspensas, as greves proibidas, os sindicatos passaram a ser ainda mais controlados pelo Estado. Então, ele mostrou qual era o objetivo dele com o Estado Novo, nessa Constituição que foi chamada de polaca. Polaca porque ela se inspirava na Constituição fascista da Polônia. Então, percebam que ele ainda extinguiu partidos políticos, claro, não ia ter eleições, e ele admitia, inclusive, a pena de morte. Então, quando o Getúlio Vargas acabou com todos os partidos políticos na Constituição, ele atiçou a ira do Plínio Salgado, que estava crente que ia ter um lugar de honra no governo do Getúlio Vargas, né? E, na verdade, todos os partidos foram excluídos. E o Plínio Salgado, ele liderou, né, contou com o apoio de outros integralistas, um ataque ao Palácio da Guanabara, e que foi chamado Ataque Integralista, e o Vargas resistiu à bala e aproveitou o episódio para manter e prender os seus adversários. Ele queria essas pessoas que gostavam do poder, como ele, bem longe do seu governo. Então, para auxiliar a centralização política, ele criou o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, que era um órgão criado para fazer censura aos meios de comunicação e, ao mesmo tempo, fazer propaganda do seu governo. Entre os meios de comunicação de massa mais utilizados pelo varguismo estava o rádio. Em 38 foi criado o programa radiofônico A Hora do Brasil, transmitido diariamente por todas as emissoras do país. No ano seguinte, o programa passou a ser feito pelo DIP e tinha 3 finalidades: informação, em relação ao que o Vargas fazia, cultura, transmitiam sucessos da música popular, e o civismo, transmissões de dramas históricos, como a abolição da escravidão, proclamação da República. Através da Hora do Brasil, programa que hoje é conhecido como A Voz do Brasil, a propaganda oficial chegava a lugares distantes do território nacional. Nas cidades do interior, o programa era reproduzido em altos falantes, colocado no centro das praças. E além de impor a censura e propaganda intensiva, o Estado Novo fez também uso de manifestações culturais. Então, ele usava amplamente o DIP para
manifestar a cultura brasileira e que essa cultura sempre falasse de um trabalhador que fosse honesto, que saísse de casa para trabalhar e voltasse para o aconchego do lar. Né? Era muito importante disciplinar o trabalhador, porque o trabalhismo era uma característica fundamental do governo do Vargas. Esse trabalhismo ele consistia em dar benefícios reais, viu, aos trabalhadores, ao mesmo tempo de fazer propaganda do que foi concedido, com a intenção de tornar os direitos trabalhistas conhecidos e despertar nesse trabalhador um sentimento de gratidão, de retribuição ao grande pai dos pobres, como era chamado Vargas. Durante o Estado Novo, em 42, ele divulgou amplamente os direitos trabalhistas, usando jornais, rádios e comemorações. O trabalhismo buscava estabelecer um vínculo político entre o presidente e os trabalhadores, que deveriam conhecer seus direitos, deviam se associar aos sindicatos, que eram controlados pelo governo, e ao Ministério do Trabalho. Nesse período do Estado Novo, ele criou a Consolidação das Leis Trabalhistas, ou CLT. Essa CLT sistematizava a legislação trabalhista já existente e regulamentava a atividade sindical. Ele, dentro da CLT, criou também o salário mínimo, que era um pedido antigo desses trabalhadores. E o Vargas amava aparecer em momentos pontuais, como o dia 1º de maio, né, em comemorações, para falar com os eleitores dele. Trabalhadores do meu Brasil. Outra característica do governo do Vargas foi o desenvolvimento da industrialização. Vários foram os fatores que contribuíram para essa industrialização, como a diminuição de impostos sobre bens e equipamentos industriais, elevação de impostos de produtos importados para favorecer a indústria nacional. Ele concedeu empréstimos à indústria, aboliu impostos entre os estados para facilitar o comércio dentro do país, fixou o salário mínimo, como já foi dito, criou o Conselho Nacional do Petróleo para pesquisar petróleo, né? Toda jazida de petróleo deveria permanecer na União, fundou a Companhia Siderúrgica Nacional, uma estatal fundamental para essa industrialização do Brasil, né? Criou a usina siderúrgica de Volta Redonda, criou a Vale do Rio Doce, na exploração de ferro e construiu a Companhia Hidrelétrica de São Francisco. Fora isso, ele contribuiu também para a agricultura diversificar a produção para exportação. E ele criou uma taxa impedindo que os cafeicultores produzissem de forma desenfreada. Né? Então, foi uma forma de controlar a produção agrícola e evitar crises de superprodução. E aí, o Estado Novo ele vai ter um fim relacionado à participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. O Getúlio Vargas tentou se manter neutro, né? Até porque ele gostava muito das ideias nazistas, então eu acho que se permitisse, ele iria participar do Eixo, ele mostrava uma simpatia pelo Eixo, que nós vamos ver mais tarde, que era o grupo formado pelos partidos fascistas, pelo nazismo, fascismo e pelo Japão, né? Itália, Alemanha e Japão. E aí aconteceram questões que fizeram com que ele, na verdade, entrasse do lado dos Estados Unidos, né? O navio brasileiro foi atacado, os Estados Unidos exigiram a entrada do Brasil do lado deles, e aí o Brasil acabou enviando, né, várias tropas que lutassem na Itália. Para lutar contra os nazifascistas, o Brasil treinou e enviou para a Itália a Força Expedicionária Brasileira, a FEB, formada por mais de 25 mil homens, e participou da campanha da Itália, né? E participou com várias vitórias, de Monte Castelo, Montese, Fornovo, enfim. E aí, os brasileiros contribuíram para libertar o norte da Itália da dominação nazista. Na luta, muitos morreram. No cemitério de Pistoia, na Itália, há 457 brasileiros enterrados. O número de feridos e mutilados foi de 3 mil.
Os pilotos da Força Aérea Brasileira, da FAB, também participaram das operações de guerra e realizaram várias missões ofensivas. E aí a participação vitoriosa da FEB na luta contra a ditadura nazifascista da Europa estimulou internamente a luta contra o Estado Novo. Em 43, um grupo de políticos da elite mineira, Afonso Arinos, Milton Campos, divulgou o Manifesto dos Mineiros, documento pelo qual exigiam a redemocratização do país. Naquele mesmo ano, figuras importantes do governo, como Oswaldo Aranha e o general Góes Monteiro, também se manifestaram a favor da abertura democrática. Os jornalistas, por sua vez, eles desdobraram DIP e publicaram críticas ao Estado getulista, enquanto os estudantes, liderados pela União Nacional dos Estudantes, saíram às ruas para criticar o governo do Vargas. Então, Vargas, político que era, decidiu então antecipar a oposição, né? Se antecipar à oposição. E em fevereiro de 45 ele marcou eleições presidenciais, suspendeu a censura, a imprensa, liberou a criação de partidos políticos. Por conta disso, nos meses seguintes, o país viveu um clima de campanha eleitoral. Dispostos a vencer as eleições, os adversários de Getúlio intensificaram os ataques pelo rádio e jornal, chamando-o de ditador, de corrupto, de fascista, de demagogo. A reação a esses ataques foi o surgimento do movimento popular, conhecido como queremismo. Sim, gente, pessoas fizeram um movimento pedindo para que o Vargas ficasse até que fosse feita uma nova Constituição, né? E esse movimento fosse chamado de queremismo, que defendia a permanência de Getúlio Vargas no poder. Esse movimento foi feito pelos trabalhadores que tinham medo de perder os direitos sociais e trabalhistas conquistados na década anterior. Trabalhadores de várias partes do país escreviam bilhetes a Vargas pedindo sua permanência, promoviam comícios, saíam às ruas em passeatas e terminavam em marcha do Palácio do Governo com um encontro pessoal com o presidente. Então, Vargas, ele, no fim do Estado Novo, né, do fim de uma ditadura, era ainda muito querido por esses trabalhadores. Claro, né, que todo esse amor foi cultivado pela censura e pela propaganda do DIP, né? Mas, enfim, Vargas recebeu também apoio de líderes sindicais e do principal líder comunista, o Luiz Carlos Prestes, sim, aquele que foi preso por ele, que ficou em uma solitária. Ele deixou a prisão, foi favorecido pela anistia e apoiou que o Vargas permanecesse no poder até que fosse feita uma nova Constituição. Mas os generais Góes Monteiro e Eurico Gaspar Dutra acabaram cercando o Palácio do Governo com suas tropas e forçaram o Vargas a renunciar. Como o cargo de vice-presidente havia sido eliminado na Constituição de 37, o poder foi entregue provisoriamente ao presidente do Supremo Tribunal Federal, José Linhares. Era o fim do Estado Novo. Esse período de 8 anos que o Brasil evoluiu economicamente, que os trabalhadores tiveram ganhos, mas a gente não pode esquecer que foi uma ditadura, que teve perseguição aos opositores, que teve morte, prisões, torturas, enfim, né? Foi um período da história de muito autoritarismo, ok? Então eu aguardo os estudos de vocês, a resolução das questões, para que a gente possa discutir mais uma vez esse assunto.